seguro, mas quando descemos já colocamos a máscara. Então, vamos todos amar o nosso próximo, né, utilizando o álcool em gel e utilizando as máscaras também, amém? Glória a Deus. Acho que esse microfone aqui já está higienizado, pastor Roosevelt. Se não tiver também, eu vou higienizar esse aqui. Estenda suas mãos para cá. Pai, obrigado, Senhor Jesus, pela vida do pastor Roosevelt, por tudo aquilo que o Senhor já ministrou e falou no coração dele. Deus, Pai, esses dias conversando com os jovens, eles puderam relatar, ó Deus, o tamanho da sabedoria que eles têm recebido do pastor Roosevelt, Deus, o que eles têm visto na vida do pastor Roosevelt. Isso é um fato, um homem sábio, com um coração puro, um coração curado, Deus, e que nós possamos, Deus, ter ele como uma referência, como exemplo, Deus, de um homem do Senhor, ó Deus, e que nesta manhã, Deus, quando ele ministrar, Deus, nós possamos ser inspirados pelo Senhor, e que a palavra penetre no íntimo do nosso coração, meu Deus, e que nós possamos praticar, ser uma verdade em nossas vidas, em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Deus abençoe. Muito bom dia, graça e paz, tudo bem? Deixa eu tirar isso aqui. Tem outro padrão, né, irmãos? Aleluia. Um pouco mais de espaço. Quem está feliz aí diz amém. Porque o Senhor está muito feliz com você. Muito feliz com você. Deixa eu fazer uma pergunta. Você em algum momento já perguntou para você mesmo se a tua própria vida, ela evidencia esse Deus que você serve? As suas ações, os seus atos retratam que esse Deus, que é teu Pai, Criador, que é consumador de todas as coisas, que escolheu você para fazer morada, há evidências de que Ele está muito bem encaixado aí. As pessoas conseguem ver através da sua vida quem esse Senhor é, quem esse Deus é. Porque em contrapartida, quando falamos de Deus, você sabe que a Bíblia ela nos aponta que quando se fala alguma coisa a respeito de Deus, Ele sempre introduz os filhos nos atributos dele. Tudo que se fala a respeito de Deus, tudo que a Bíblia fala a respeito desse Deus Criador Altíssimo, você está introduzido nessa grande obra, nesse projeto. Você é o que Deus deseja que seja. Deus quer manifestar na sua vida aquilo que Ele possa, através da sua vida, mostrar ao mundo quem Ele é. Não existe nada no mundo tão importante quanto você. Não existe nada no mundo que seja símile a Deus como você é. A respeito disso, quando o Senhor formou, a gente vê isso muito bem claro em Gênesis. Entre todas as coisas que Ele criou com a palavra, mas você Ele criou com as próprias mãos. E por ter feito a imagem e semelhança dEle, quando Ele te fez, Ele olhou para Ele. Se você pode dar uma salva de palmas à criação de Deus. É muito bom. Se puder projetar, João capítulo 14, do 23 ao 27, na NVI. João 14 relata ali um dos momentos mais cruciais, mais tenso entre a reunião que Jesus teve com seus discípulos. Jesus começa a os preparar para a partida dele, anunciando a ele os dias em que o Senhor Jesus não estaria mais com eles. Então chegou um ponto que Judas, não o traidor, ele faz uma pergunta: Senhor, por que o Senhor está revelando essas coisas a nós e não ao mundo? Então o Senhor, ele definiu: se alguém me ama, obedecerá às minhas palavras. O meu Pai o amará, e nós viremos, e faremos morada nele.
Sabe, eu comecei a analisar isso que Jesus disse aos seus discípulos. Então eu comecei a chegar a um ponto ali que converge com as ações de Deus nas nossas vidas como morada. Então eu vi que há uma diferença entre habitar e fazer morada. Por exemplo, habitar naquilo que não é seu. Vamos supor que uma família, ela por um período, ela aluga um imóvel. Então essa família chega nesse imóvel que ela alugou por um período, ela não é dona. Então no período que ela está ali, ela não vai poder mudar nada. Ela vai estar somente fazendo uso daquela instalação, porque não é dela. Então essas pessoas chegaram simplesmente para ali fazer morada. Semelhante a isso, quando você aluga uma casa, quando você aluga um hotel, aquilo não é seu, então você não pode mudar nada. Porém, o que Cristo está dizendo ali, que aquele que me ama obedecerá a minha palavra, e o meu Pai o amará. Nós viremos e faremos morada. Eu consigo compreender, conectando com o propósito de Deus sobre as nossas vidas, que alguma coisa a mais tem aí. Então fazer morada é semelhantemente alguém que acaba de comprar esse imóvel. Então quando alguém compra algum imóvel, então ela chega nessa casa nova, então ela começa a mudar tudo o que tem que ser mudado. Se ela observa que alguns móveis têm que ser trocados, ela vai trocar. Se a parede tem que ser pintada, ela vai pintar. Ela vai começar a mudar aquele ambiente de acordo com o que elas querem, com o que elas desejam. Certa vez eu vi um programa na televisão. Então são dois irmãos, em que eles são profissionais em que reformam casas, tanto para venda quanto para os próprios donos, num novo imóvel. Então, antes de eles reformarem essa casa, eles fazem uma entrevista com os proprietários. Após fazer a entrevista, então eles começam a fazer o trabalho que tem que ser feito. Então, se aquele ambiente, por exemplo, ele tem muita coisa que precisa ser mudado, isso vai ser de acordo com os seus atuais moradores. E certa vez ouvi uma definição assim, que o ambiente interno, ele representa um pouco do que é o dono. E nessa definição, alguns detalhes eram bastante interessantes. Que uma casa muito clara, arejada, com um ambiente muito alegre, representava que quem morava ali também eram da mesma forma. Pessoas descontraídas, felizes e bom humor. Por outro lado, se aquela casa, o ambiente fosse escuro, os móveis desorganizados, muita sujeira, isso representava que as pessoas que moravam ali tinham algum grau de uma crise emocional. Então, quando eles chegavam naquela casa, então eles começavam a mudar. Bom, o atual proprietário começa a olhar para aquela casa, então ele puxa aqui, nós precisamos trazer mais luz. O ambiente está muito escuro, isso aqui não está legal, então nós vamos deixar isso aqui mais alegre. Se em algum lugar daquela casa tinha muita sujeira, então ele extraía aquela sujeira para deixar aquele ambiente agora bem limpo. Se tinha coisas que eram velhas, que não tem mais utilidade nenhuma, essas coisas eram tiradas, tudo se fazia novo. As coisas velhas eram tiradas e as coisas novas eram introduzidas. E num desses programas foi bastante interessante, quando o casal ele entrou na casa e começou a ver a casa que foi construída ao gosto deles. Então, um olhou para o outro e disse, puxa, essa casa realmente tem a nossa cara. É exatamente como a gente gostaria, é exatamente como a gente gosta. Então eu consigo entender quando o Senhor, Ele disse que eu, Pai,
viremos e faremos morada. A intenção do Senhor é fazer dentro de você aquilo que representa quem Ele é. Então eu comecei a analisar, puxa, exatamente isso, quando as pessoas olharem para mim, elas têm que ver em mim quem é que mora nela. Amém? Quem é que está habitando nessa casa? Porque quando nós olhamos dentro dessa casa, nós vimos muita luz, há muita alegria, há muita vida. Nós conseguimos identificar realmente quem está habitando nesta casa. Amém? Então, por isso que eu fiz essa pergunta, que eu fiz para mim mesmo, quando as pessoas olham para mim, elas conseguem ter evidências de quem mora nela. Será que no meu interior está tudo meio organizado e tudo que está, como as coisas estão distribuídas dentro da minha vida, o meu caráter, a minha personalidade, os meus sonhos, os desejos, a minha vida, está de acordo com a vontade do proprietário? Porque uma vez que eu permiti que ele entrasse na minha vida, eu fui vendido a ele, então ele tem total autoridade para fazer na minha casa, nessa casa que não é minha agora, tudo aquilo que ele deseja. Amém? Aqui fica uma pergunta então. Nessa casa aqui somos nós. O qual o mundo consegue identificar quem habita nela? No versículo 24, então Jesus diz a situação oposta, de se alguém ou aquele que não me ama não obedece às minhas palavras. Não obedece às minhas palavras. E no versículo 25 ele diz que todas essas coisas que eu tenho dito, tudo isso que eu tenho dito, enquanto estou com vocês. Eu acredito que os discípulos ficaram perplexos, vocês vão olhar mais adiante, porque eles estão ouvindo algo bastante revelador, porque eles andaram com ele, então tudo que eles viam como atributo do próprio Cristo, é revelado agora que não era dele, mas sim do Pai que enviou. Então ele diz que essas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, mas do meu Pai que me enviou. Sabe, vamos analisar algumas questões que definem muito bem se nós somos verdadeiro morada do Senhor, se realmente nós amamos ao Senhor e observamos os seus mandamentos. Por exemplo, as suas ações, as suas vontades, elas são de acordo com as suas decisões ou com as decisões de Deus. Se aquele que me ama obedece os meus mandamentos, então vamos considerar que as pessoas que ela retém, por exemplo, o dízimo e a oferta, como é que pode dizer que ama a Deus? Porque quem ama a Deus observa os mandamentos e dizimar e ofertar é mandamento. Se alguém não tem prazer de estar na casa do Senhor, não tem prazer das coisas que estão relacionadas a Deus, como é que o Senhor está habitando nela e de que modo? Como é que eu posso dizer que eu amo a Deus se eu não tenho prazer na comunhão entre os santos? Então cabe aí alguma avaliação que nós temos que fazer para avaliar se realmente eu amo esse Deus, eu observo os mandamentos, e se de fato Ele está fazendo morada na minha vida, ou se só existem algumas evidências. Então observa que o Senhor no versículo 25, Ele diz que estou dizendo essas coisas, tudo isso, enquanto estou com vocês, mas no versículo 26 ele diz, mas o conselheiro, o Espírito Santo que o meu Pai enviar, ele ensinará todas as coisas, e farão vocês lembrar tudo o que eu disse. Veja só, agora ele está falando o Espírito Santo aqui na condição de conselheiro. É aquele que dará as ordens de como nós temos que fazer as coisas, qual tem que ser a nossa conduta e o nosso estilo de vida. A partir daí está bem definido que as nossas ações não são nossas, mas as nossas ações são aquelas que o Espírito Santo nos conduzir.
É aquele que está habitando dentro de nós, tendo a plena liberdade de fazer aquilo que Ele deseja. São as ações totais de Deus, mas não as nossas. As vontades não são mais as nossas, mas as vontades do Senhor. Nós vimos aqui Cristo renunciando totalmente às suas vontades, os seus desejos naturais, mas Ele colocando em primeiro lugar a vontade do Senhor. Então, quando Ele diz, o Espírito, o Conselheiro, quando vier, Ele ensinará todas as coisas. Bom, na verdade, nós vivemos num processo evolutivo de aprendizado sobre aquilo que Deus tem como propósito para as nossas vidas. As nossas ações têm que ser conforme a vontade dEle, não conforme a nossa. Então, todos os nossos atos têm que ser lícitos à vontade e bastante transparente aquilo que o Senhor deseja. Qualquer ação que não seja de acordo com a justiça de Deus, elas não têm valor. Se qualquer ato de desonra que nós praticamos aqui na terra é evidência de que nós não estamos consultando a Deus e ver qual é a perfeita vontade dEle. Se agimos de qualquer maneira imprudentemente nas nossas vidas, também é uma evidência que o conselheiro ele não está agindo, atuando livremente nas nossas vidas, que essa é a vontade do Senhor. O que Cristo está nos ensinando aqui, que nós devemos chegar a um ponto em que nós temos a plena convicção, o que você está fazendo, pensando, é exatamente aquilo que o Senhor deseja, aquilo que o Senhor está pensando. As minhas vontades estão subjugadas às vontades daquele que é o meu Senhor. Aquele que habita em mim, Ele tem a liberdade agora de fazer na minha vida tudo aquilo que Ele bem deseja. As minhas vontades estão subjugadas à vontade daquele que é Senhor e soberano sobre a minha vida. Essa é a perfeita conexão daqueles que verdadeiramente amam ao Senhor. Eu repito, Ele disse, qualquer um que me ama, obedece às minhas palavras. E esse sim, o Senhor habita e faz morada, e tudo se faz novo. Então os discípulos começam a ficar ali numa tensão muito grande, porque no versículo 27, então eu acredito que o Senhor quando viu que eles estavam muito tensos, então eles disse, eu deixo vocês a paz. Ele conclui, a minha paz eu dou a vocês, mas eu não a dou como o mundo dá. Bom, aqui nós podemos entender que Jesus está falando que existem dois tipos de paz que as pessoas precisam definir muito bem com aquilo que você deve se encaixar. Se Ele está dizendo que Ele deixará a paz e a paz dEle é muito diferente da paz que o mundo dá, porque quando Ele diz, eu dou a vocês a minha paz e não a dou como o mundo dá, Ele está dizendo que o mundo existe alguns caminhos que maqueiam essa questão de paz. Se alguém acha que por uma questão financeira muito bem suprida, isso são evidências de que a pessoa tem a paz, isso representa a paz, isso é só um engano. Definimos que temos paz porque temos uma saúde perfeita, uma questão financeira muito bem definida, aquilo que nós gostamos de fazer, nós fazemos, a nossa vida é exatamente aquilo que nós desenhamos e usufruímos de tudo aquilo que nós sonhamos. Isso não quer dizer que é a verdadeira paz. A definição de verdadeira paz é aquela que nós recebemos do Senhor. Não importa a dificuldade, não importa os problemas, não importa as lutas, não importa se tem vírus, se não tem vírus, não importa se há crise financeira, se não há crise financeira, a paz do Senhor é aquela que você recebe dele, independente de qualquer circunstância, independente de onde você estiver, o que você estiver fazendo, se o Senhor é com você, você tem paz. Puxa, mas você não está preocupado com essa crise financeira, você não está preocupado com esse ano, que será um ano de eleições, ainda nós estamos sob um surto de uma pandemia, de uma gripe, uma crise financeira.
A resposta nossa tem que ser: não estou preocupado com essas coisas, estou só observando essas coisas, mas o Senhor e Consumador de todas as coisas, Ele é a minha paz. Uma vez que o Senhor disse que a paz dele, Ele deixaria conosco, isso é fato consumado e eu vou usufruir dela. Amém? Não importa se está sol, se chove, se está frio ou calor, não importa, você vai ter paz se você estiver aonde o Senhor deseja que você esteja. Nesse ano você terá realmente paz, o seu ano será um ano de verdadeira paz, se você estiver fazendo aquilo que o Senhor ordenou que você fizesse. Você só vai sentir plenamente a paz se você estiver aonde o Senhor deseja que você esteja. Porque imagina, quando o Senhor entra na sua casa, Ele começa a manifestar dentro de você, Ele vê, puxa, esse ambiente, nós temos plenamente liberdade para fazer aquilo que nós desejamos. Aí você tem paz. Agora, se os nossos ideais pessoais, eles concorrerem com os ideais de Deus, o conflito vai ser muito intenso e a derrota será nossa e não do Senhor. E assim padeceremos e sofreremos os agravos, porque estaremos fazendo aquilo que não é do agrado do Senhor. Mas quando há algum conflito de pensamento, desinteresses, de vontade, de conceitos, que minhas vontades sejam subjugadas à vontade do Senhor. A respeito disso, ninguém mais experimentou um conflito emocional por interesses pessoais, tanto quanto o próprio Cristo ele enfrentou. A ponto dele chegar e dizer ao Senhor: Senhor, se puder o Senhor me livre dessa dor, mas Senhor, que seja feita a sua vontade. Amém? Então que todos os nossos atos, ações e decisões que sejam de acordo com a vontade dele, nós, Senhor, abrimos os nossos corações ao Senhor, falamos: Senhor, eu estou com vontade de fazer isso, a minha intenção é fazer isso, mas Senhor, que as minhas vontades sejam subjugadas ao do Senhor e que a sua vontade seja feita. E veja só o que aconteceu com Cristo quando ele foi para a cruz. Ele foi em paz. Quando o Senhor sentenciou o que ele tinha que fazer, então ele teve paz, porque sabia que estava fazendo exatamente aquilo que era da vontade do Senhor. Lembro muito bem que Jesus disse na última ceia que ele fez com seus discípulos. Pessoal, vocês conseguem imaginar como era tenso aquela ceia? Você consegue imaginar aquela ceia em que o traidor estava ali, sentado à mesa junto com os demais? E observa que mesmo o traidor estando ali e tendo ele sendo revelado, aquilo não desestabilizou Cristo. A propósito, a revelação veio depois que eles tiveram um tempo, que eles cantaram louvores, comeram e beberam. Não há nada que destabiliza o teu Senhor. Então não pode haver nada no mundo que vai destabilizar você, porque você é o sonho que é o sonho de Deus. Você é aquilo que o Senhor... Obrigado. Você é aquilo que o Senhor projetou que você seja. Então, seja o problema de saúde, seja o problema financeiro, seja o que for, não vai desestabilizar você, porque aquele que é o Senhor jamais vai sair da posição. A Bíblia diz que nós devemos ser irrepreensíveis. Você sabe que é irrepreensível? Aquele que não sai da posição. Faz exatamente aquilo que o Senhor mandou que tem que fazer. Então veja só que na última ceia que o Senhor reuniu com seus discípulos, lembra muito bem o que ele disse, quando repartiu o pão e repartiu o cálice: fazer isso em memória de mim. Trazendo eles à lembrança o que ele tinha dito em umas reuniões anteriores, como nós citamos agora no livro em João capítulo 14, do 23 ao 27. O conselheiro, o Espírito Santo, no versículo 26. Ele enviará o Consolador,
em meu nome. E ensinará a vocês, e dirá a vocês, tudo o que vocês têm que fazer. E farão vocês lembrarem das minhas palavras. Conecta isso então que o Senhor disse nas suas últimas palavras na ceia, fazer isso em memória de mim. Então quando nós lembramos do Senhor, não é simplesmente ter uma lembrança de que Ele é. Eu acredito quando o Senhor está disse, fazer isso em memória de mim, para que você tenha parte com do meu corpo e com o meu sangue. É uma prova de você demonstrar que você ama a esse Cristo. Porque muito bem, como ele disse, aquele que me ama, ele obedecerá a minha palavra. Agora veja só que na sequência ele conecta a palavra dele, que diz que essas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, mas do meu Pai que me enviou. Subjugamos então qualquer interesse nosso, qualquer ações nossas, qualquer atitude nossas, e assim nós teremos plena paz, porque o Senhor é conosco. Então, de fato, quando você tomar do cálice e do pão, e você vai fazer isso porque você tem parte com esse Senhor, com o seu Deus, aquele que simplesmente não habita dentro de você, mas Ele movimenta as ações dentro da sua vida. Sempre que algum móvel tem que ser mudado, Ele vai mudar. Sempre que Ele identificar alguma coisa suja que tem que ser tirada, Ele vai tirar. Se é alguma coisa que tem que ser mudada, Ele vai mudar. Se Ele acha que tem que ter mais luz, Ele vai colocar. Ele vai mover tudo para que a glória dEle seja manifestada nas suas vidas, para quando as pessoas olharem para você, veja quem Ele é. Que referência o mundo terá quando olhar para essa casa que é você e identificar quem habita aí? O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Deus eterno. Puxa, mas quando eu olho para você, quando eu vejo as suas ações, quando eu vejo o seu falar, quando eu vejo o mover dentro da sua vida, parece que tem algo muito diferente. Você não é igual às pessoas como normalmente elas são, que enfrentam problemas não tão intensos quanto aos seus. E em paz você vai declarar: eu sou o centro da vontade de Deus. A minha vida está subjugada àquele que subjugou a morte. Se tornou maldito em meu lugar e por isso eu fui justificado. Então o Senhor, quando o Pai olhar para o Filho, Ele diz: puxa, nós fizemos moradas aqui e é uma alegria muito grande. Como é gostoso morar nesta casa. Como é gostoso andar livremente por esses cômodos e poder fazer aquilo que a gente quer. Como é bom a gente poder mudar o que a gente quer mudar. Como é bom a gente agir da maneira que a gente quer agir. Como é bom a gente se manifestar aqui. Todos os vizinhos estão sabendo quem eu sou. Você não é alguém que simplesmente o Espírito Santo habita. Você é o lugar que o Senhor escolheu para se manifestar com poder e glória. Pode começar a distribuir a ceia. Enquanto a ceia está sendo distribuída, comece a expressar para Deus
alguma coisa dentro de você que evidencia quem mora aí. Começa a dizer algumas coisas que... Amém. Pessoal, dentro de algumas bandejas tem algumas uvas, que isso é para você que ainda não foi, que ainda não foi batizado, para as crianças que ainda não foi batizado. A uva é um processo de transição ao vinho. Então é um processo de transição para fazer parte com o corpo de Cristo. Sabe, tem que repulsar dentro de nós uma alegria incontável e incontrolável da manifestação do poder de Deus sobre nós, que é a plena definição de que eu sou alguém que vive na plena paz, não é pelo que eu tenho, não é simplesmente porque eu sou pelas minhas qualidades e os meus atributos, mas por causa da manifestação de quem habita dentro de mim. Sabe, Jesus estava preparando os seus discípulos. Isso conecta aos nossos últimos dias aqui. A vida é muito breve. A vida passa como uma neblina. Daqui a pouco nós estaremos na glória do Senhor. Então um dia, quando nós partimos daqui, nós chegamos na nossa nova morada, perfeitamente nós vamos ouvir do Senhor: seja muito bem-vindo. Eu muito bem, com muita alegria, morei na sua casa, agora venha você e faça uma boa morada na minha casa. Então o Senhor dirá: puxa, como foi bom morar enquanto eu estive lá. Como foi bom habitar dentro de você, como foi bom morar na sua mansão, agora seja bem-vindo na minha mansão. Esta é a perfeita conexão entre a vontade de Deus e a vontade subjugada do homem. E com tudo isso, o nome do Senhor será glorificado. Pai, no nome do Santo Jesus, nesse momento, Deus querido, tão sublime, tão especial, meu Pai, em que, sabendo que os seus olhos estão direcionados a nós, e Deus querido, sim, nesse momento está vindo à nossa memória aquilo que o Senhor tem dito, que devemos fazer isso em memória do Senhor, mas simplesmente de lembrar do Senhor, mas de lembrar, Deus querido, que nós somos o centro da tua vontade, meu Pai. Que o Senhor livremente, Deus querido, tem habitado no nosso meio, tem se manifestado com poder, autoridade e com a sua glória. Estamos conectados, Deus querido, ao Senhor porque nós o amamos, e o Senhor nos amou primeiro. Com muita reverência e honra, Senhor, nós submetemos e obedecemos as suas palavras e os seus mandamentos, e fazemos isso, Deus querido, com alegria em nosso espírito, aonde a vida do Senhor é manifestada. Vamos ficar todos de pé, vamos em família aí. Pai, este é o cálice da nova aliança. Senhor, como o Senhor bem disse, o Senhor fez isso, Deus querido, para que nós nos tornássemos justos. Esse é o verdadeiro cálice da nova aliança. E Senhor, aqui está o pão que representa o teu corpo. É o teu corpo em nós, aonde o Senhor habita, meu Pai.
é onde o Senhor tem feito morada e se manifestado. Nos conectamos, Deus querido, nosso corpo ao Senhor, e que seja consumado tudo a tua glória. Vamos agora trocar o cálice e ceiar no nome de Jesus.